Oi, gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui, ó, na estação de trem com as crianças, porque eu tô indo no shopping. Olha eles ali. Mas eu vou aproveitar esse momento para gravar um vídeo, conversar um pouquinho com vocês sobre adaptação, sobre criança, sobre escola, porque tem muita gente ultimamente me fazendo perguntas nesse sentido, principalmente no Instagram. Pessoas que estão vindo pra cá com criança e estão preocupadas, né, com relação à adaptação pra criança. Então, eu já fiz um vídeo desse sobre adaptação na escola, mas era muito recente, assim, agora vai fazer 6 meses que a gente tá aqui, então eu já tenho mais tempo e já posso falar melhor sobre o assunto. Pra quem é novo aqui, eu vou fazer um resumo. Eu vim com meu marido e meus 2 filhos, Luca, de 3 aninhos, e Luna, de 7 aninhos. A gente se mudou de Salvador, no Brasil, pra Dinamarca em dezembro de 2022, ano passado. Então vai fazer 6 meses que a gente tá aqui. E Luna já entrou na escola logo que a gente chegou, assim, uns 15 dias depois que a gente chegou, ela já começou a escola. E Luca começou a creche em fevereiro. Eu vou começar esse vídeo falando um pouco sobre a adaptação de Luna na escola, porque ela tem mais tempo na escola, ela é mais velha e a maioria das pessoas que falam comigo tem crianças na idade dela, né? Essa fase de alfabetização no Brasil e como é que foi pra ela aqui. Como eu falei, desde que a gente chegou, ela passou 15 dias aqui e já entrou na escola. Ela ainda não falava dinamarquês, ela falava muito pouco inglês, tá? Porque a gente colocou ela no inglês, assim, uns 6 meses antes da gente vir. Mas ela sabia coisas muito básicas, tá? Ela não sabia formar frases, falar grandes coisas, mas ela tinha uma noçãozinha de inglês, até porque a gente sempre colocou ela pra assistir desenho em inglês, então ela entendia um pouco, mas não falava nada, tá? E essa é uma preocupação que eu vejo de muitos pais. Como é que faz com a criança, gente? A criança não sabe se comunicar, como é que ela vai pra escola? No caso de Luna, ela foi pra uma escola que tinha uma classe de imigrantes, tá? Na turma dela só tem imigrantes, só tem pessoas de fora e tem pessoas de vários países do mundo. Isso, querendo ou não, eu acho que tornou muito mais fácil, né, a transição dela, porque ela tava num grupo que também ninguém falava dinamarquês, tava todo mundo ali pra aprender dinamarquês. Então eu acho que isso facilitou um pouco. Nessa turma também ela tinha aula assim, né, aprendia coisas de matemática, mas o foco mesmo era aprender dinamarquês. Então todo mundo tava ali, todas as crianças estavam ali principalmente para aprender dinamarquês. E o combinado era que quando ela estivesse melhor no idioma, quando ela estivesse, né, conseguindo falar mais e entender mais dinamarquês, ela iria começar a ir gradualmente para a turma regular. E isso já aconteceu, tá? Ela já tá começando a ir 2 vezes na semana para a turma regular de dinamarqueses. E o resto dos dias ela continua na turma de imigrantes. Gente, já mudei de ambiente, mas vou continuar essa conversa aqui com vocês. Estou aqui no shopping, as crianças estão ali no parquinho brincando. Mas vamos lá. Eu tive uma reunião com os professores de Luna e eles sugeriram que ela deveria começar a frequentar a turma regular, porque ela já estava conseguindo se comunicar em dinamarquês. O inglês dela também melhorou muito, isso foi perceptível. E aí a gente achou que seria bom pra ela, até porque Luna é uma criança que sempre gostou de estudar. E ela tava se queixando, dizendo que tava muito fácil pra ela, as atividades estavam muito fáceis. E então tanto nós quanto os professores achamos melhor que, né, que ela tivesse um desafio a mais. Outra coisa que os professores pontuaram é que como ela entrou numa turma de imigrantes, essas crianças tendem a ficar só brincando entre eles, né? Não sair muito, não explorar muito, tentar fazer outras amizades. E Luna tentava fazer amizades com as crianças dinamarquesas, por exemplo. Ela não ficava só naquela bolha dela, ela tentava, né, explorar e conhecer outras pessoas, o que era um fator muito positivo. Agora falando um pouco sobre essa preocupação dos pais, né? Como que é a adaptação dessas crianças? Eu acho que varia muito de criança para criança, mas no geral as crianças aprendem muito rápido. Provavelmente o seu filho, sua filha vai aprender a falar dinamarquês, ó,
muito mais rápido do que você, principalmente porque eles ficam imersos na escola. A escola aqui é de 8 da manhã a 1 da tarde, mas eles têm o turno integral, né, que chama SFO, onde as crianças passam o dia todo na escola. E por mais que você não tenha necessidade de deixar o seu filho o dia todo na escola, eu acho que principalmente no início é fundamental. Porque quanto mais eles estiverem expostos ao idioma, a crianças falando dinamarquês, mais rápido eles vão aprender. Então, inicialmente eu não estava trabalhando e Luna me pedia para ela ficar no SFO. Ela queria ficar, porque ela além de ter crianças para ela brincar, né, em casa ela não ia estar fazendo nada de muito interessante. É uma oportunidade para ela de aprender o idioma. Então, por mais que eu não estivesse trabalhando, ela passava o dia todo na escola. E eu acho que isso foi fundamental para ela, assim, tá aprendendo tão rápido. Uma outra pergunta que me fizeram com relação a isso, né, de adaptação, porque eu sempre falo por aqui que dinamarquês é um povo difícil de você fazer amizade, né? É diferente de brasileiro, querendo ou não. E aí me perguntaram como era, se também para as crianças também era difícil de fazer amizade, né? E não, gente, ó, Luna tem vários amigos já, vários amigos, tanto imigrantes, né, quanto ela já tá fazendo amigos dinamarqueses também, então não tem esse problema. Aí falaram assim, porque sempre que eu vejo os vídeos, os meus filhos estão brincando sozinhos. E isso acontece porque aqui os dinamarqueses no geral são muito reservados, principalmente com relação às crianças. Então, assim, a gente não costuma filmar crianças sem autorização, então eu tento sempre filmar quando eles realmente estão sozinhos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham amigos ou que eles não brinquem com outras crianças, porque eles brincam sim, eles têm muitas amizades. Agora falando um pouco com relação a Luca. A Luca é uma criança que, quando a gente chegou aqui da Dinamarca, ele malmente falava português, assim, ele se comunicava em português, mas ele não pronuncia até hoje, tá? Ele não pronuncia as palavras perfeitamente, ele não falava inglês, muito menos dinamarquês. Então, querendo ou não, a adaptação para ele foi mais difícil porque ele não falava o idioma, tá? Por exemplo, eu tive reunião também na creche de Luca, quando ele fez 3 meses na creche, e as professoras relatavam que ele estava batendo nos coleguinhas, por exemplo. Isso justamente porque ele ficava frustrado e não tinha como se comunicar. Como é que ele ia falar? Ele falava português, ninguém entendia ele. Então foi uma forma que ele achou, né, de chamar atenção e se fazer ser ouvido. O que a gente conversou, obviamente, falou que não era certo e tudo mais, e isso melhorou bastante. Mas assim, como eu falei no outro vídeo, eu acredito que se você tem crianças bem pequenas assim que ainda não falam, é mais fácil ainda porque ele vai aprender junto com todas as outras crianças que não falam o idioma e vão aprender juntos. Mas ainda assim, no caso de Luca, ele agora tem o que? Ele entrou em fevereiro, tem uns 4 meses que ele tá na creche e ele já tá começando a entender dinamarquês, tá? Então, ele já tá entendendo comandos que as professoras falam com ele em dinamarquês. Ele não consegue falar, mas ele entende se a professora fala para ele guardar os brinquedos, se a professora fala para ele pegar o lanche, enfim, esses comandos assim do dia a dia, por ele estar imerso também. Ele também fica na creche de 8 da manhã às 3 da tarde. E o primeiro passo, gente, para você aprender, quando você está aprendendo qualquer idioma, não só crianças, mas os adultos também, o primeiro passo é o que? A gente começa a entender. Depois que a gente começa a falar, né? É muito mais fácil. A gente vê muito isso, adultos que estão aprendendo inglês, por exemplo. Muitos adultos relatam que travam na hora de falar, mas entende muito melhor, porque é natural do processo de aprendizagem e é da mesma forma para as crianças. Então, eu não estou muito preocupada, eu sei que no tempo dele ele vai começar a falar tanto dinamarquês, quanto português, quanto inglês, e enfim. Mas no geral a adaptação está sendo muito tranquila. No início também, com relação a Luca, eu tive uns desafios de deixar ele na creche, porque no Brasil ele ia para a escola junto com Luna e aqui ele vai para uma escola só para ele, né? Luna tem a escola dela e ele vai para a creche. Então eu tinha um pouco de dificuldade, ele ficava pedindo para ficar lá, coisas assim. Mas hoje ele já tá super adaptado, ele já me dá tchau, fecha a porta para mim, não chora, enfim.
E normalmente quando eu vou buscar ele, ele não quer ir embora. Ele sempre tá brincando. Agora que tá chegando o verão, eles ficam muito na parte de fora da escola, no parque. E ele adora, né? Ele brinca, ele tá sempre correndo e brincando, cheio de areia, areia até o cabelo. Então, assim, também considero que foi uma adaptação tranquila. A de Luna eu acho que foi um pouco mais fácil, até pelo perfil dela mesmo. Mas eu não acho que seja uma preocupação. A outra coisa que eu queria falar com relação a isso, eu falei que ela foi para uma escola que tinha uma turma de imigrantes. Eu sei que isso aqui na Dinamarca não é regra, não é toda escola que tem essa turma de imigrantes, porque eu conheço brasileiros que têm filhos e já foram direto para a turma regular. E isso também não foi um problema para esses brasileiros. As crianças tendem a pegar muito rápido, porque são crianças, né, gente? Crianças são fantásticas. Você já tá falando dinamarquês? O pessoal quer saber como é que vocês estão. O pessoal perguntou se você tem muitos amigos. Você tem muitos amigos? Quem são seus amigos? Quantos amigos que você tem? Muitos. Da escola, daqui da Dinamarca. Fala o nome aí dos seus amigos. Não dá pra falar todos, são muitos. São muitos amigos? Sim. E você tá aprendendo dinamarquês? Sim. E inglês? Sim. Então dá tchau aí pro pessoal em dinamarquês. Hi, hi. Precis. This is hi hi. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu cobri todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me manda lá no Instagram e eu vou responder. Eu deixei até salvo uns destaques no Instagram falando sobre adaptação. E é isso. Qualquer coisa, fala lá comigo, porque eu sou muito mais ativa lá. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!